Está comigo na palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Aleluia, louvado seja Deus, no versículo 20. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu sinto a graça de Deus, aleluia, neste lugar. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 20, fala assim: porque fostes comprado por bom preço. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. É interessante quando a gente olha para a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida nos nossos corações. A palavra de Deus, ela é de uma profundidade tão grande que, quando nós entendemos o mistério da palavra, nós não erramos, nós desviamos do mal, nós glorificamos o Senhor em todo o tempo. Porque o preço já foi pago. Quando nós vemos essa palavra, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que tem pessoa que fala assim: eu estou pagando o preço, eu pago o preço, fulano está pagando o preço. Irmãos, fulano, Beltrano, eu, você, nós não pagamos preço, porque Jesus já pagou o preço. Jesus, ele já pagou o preço, a cédula já foi rasgada. Está lá no livro de Colossenses, louvado seja Deus, 2,14. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, ele já fez tudo no meu e no seu lugar. Tem gente que fala assim: nossa, irmã, eu estou pagando um preço tão caro. Será que eu, a irmã Laura, seria capaz de passar as aflições? Será que o meu corpo, será que seria capaz de suportar aquelas chicotadas? Será que as minhas mãos, os meus pés, iam suportar ser puxado, esticado naquela cruz? Será que o seu corpo, ele seria capaz de suportar ficar pendurado ali naquele madeiro como Jesus ficou? Irmão, Jesus falou para mim e para você que nós íamos ter aflições, que nós ia ser perseguidos, que nós ia passar por dificuldades, mas ia falar assim: tenha ânimo, porque eu venci. Quando Jesus fala assim, eu venci, ele já venceu tudo ali na cruz do Calvário, no seu lugar. O preço que Jesus pagou, o preço que Jesus pagou ali na cruz, é preço de sangue, é preço de dor, é preço de sofrimento, é um preço do qual ninguém na face da terra tem condições de pagar. Jesus está falando comigo e com você assim: somente glorifica Ele no teu corpo, nesse Espírito que, aleluia, que te sustenta. É o Espírito Santo de Deus na tua vida, é o Espírito Santo de Deus que está encaixado dentro do teu coração, da tua mente, no qual te conduz, e você só precisa glorificar. Ai, irmã Laura, mas eu não aguento, tá difícil. Tá difícil, glorifica, minha irmã. Tá difícil, exalta. Tá difícil, fala assim: Jesus, eu te amo. Tá difícil, fala assim: Jesus, eu te adoro. Jesus, tu és o meu condutor. Eu só quero te glorificar acima de tudo e de todos, de qualquer situação. Glória, A Bíblia para você dessa maneira: porque fostes comprado por preço. Eu e você foi comprado, não foi com um pacote de arroz. Eu e você não foi comprado com a nota de 50. Eu e você foi comprado com preço de sangue. O sangue que limpa a mente poluída, o sangue que limpa o coração que está negro de pecado, de maldade, de mentira. O sangue que cura a enfermidade, o sangue que limpa, o sangue que transforma. Ei, chama o sangue carmesim, aquele
sangue lindo que desceu ali na cruz, que foi derramado ali na cruz, do qual onde que tinha um corpo humano, o corpo humano que estava ali na cruz não ficou uma gota, mas também ali tinha um corpo divino, o corpo do nosso Deus, do Jesus glorificado, do Jesus que morreu ali na cruz, do Jesus que suportou todas as aflições no meu e no seu lugar. Você não está pagando nada, Jesus já comprou, Jesus já pagou. E Jesus já fala assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O seu corpo, minha linda, minha cheirosa, é para você glorificar o Senhor. Não é para você glorificar o mundo. Não é para você pegar uma roupa. Hoje eu vou vestir essa roupa porque eu quero estar melhor do que fulano. Eu quero ser mais destacada na igreja. Não. Você vai pegar, nem que seja uma roupa bate-enxuga, sacode e veste. E você fala assim: hoje eu vou vestir aqui porque eu vou glorificar o Senhor. Hoje eu vou exaltar o Senhor. Aonde que você chegar, é você glorificar o Senhor com a tua postura, é você glorificar o Senhor no teu palavreado, é você glorificar o Senhor na tua maneira de pensar, de falar, de dar resposta, e você glorificar o Senhor até no momento de você ficar calada, aleluia, e somente ouvir você estar glorificando o Senhor com o teu corpo. Oh glória! Eita Jesus, que é bom! E no vosso espírito, os quais permanecem quem? No prefeito? Na irmã? Não, mas que permanecem em Deus. Porque se não tiver em Deus, não vai glorificar Ele. Só glorifica o Senhor aquele que se encontra em Deus. Só glorifica o Senhor aquele que passa no momento difícil, mas não olha para o problema, continua olhando para cima, continua sofrendo as aflições. O que o Senhor fala conosco lá no livro de Mateus? Bem-aventurados pobres de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado é você que tem sede de justiça para as coisas de Deus, hein? É para as coisas de Deus. Não é para quem levanta contra você, não. Mas é para você que tem sede de justiça para as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você do qual quando é perseguido e você está glorificando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, você está glorificando o Senhor porque Jesus já pagou tudo isso. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você lá no livro de Isaías 53, se não me falha a memória, versículo 4 ou 5, louvado seja Deus, está falando assim: Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Espera aí, mas é só as enfermidades? Não. Jesus ele levou sobre si todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas tristezas, todos os nossos problemas, tudo aquilo que vem para tentar nos abafar, fazer com que nós paramos, fazer com que nós vemos desanimar. Ei, Jesus já levou tudo lá na cruz do Calvário. É por isso que Jesus fala assim: ei filha, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Quando o Senhor falou para Josué, tenha ânimo, não tema, ele está falando assim: eu sou contigo em todo o tempo, porque o seu desânimo eu já levei lá na cruz do Calvário. Eu sou o teu ânimo, eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza, é eu que sou a tua alegria, é eu que sou a tua paz. Jesus já fala assim para mim, para você nessa tarde: ei, eu sou o teu tudo. Rabassai, remanto terra canderiana. Jesus está falando assim comigo e com você nessa noite: ei, você não precisa de nada, porque você já tem tudo o que precisa, porque eu sei o que você precisa. Eu sei aonde que está as tuas dores, eu sou o teu remédio. Eu sei aonde que está te causando a tristeza, eu vou lá e arranco a tristeza e trago alegria. Eu sei aonde que o meu adversário está, e eu vou lá e derrubo ele por terra para você passar. Eu sei todas as coisas. Eu sou o Deus soberano. É isso, Ele é o Deus soberano.
Louvado seja o nome dele nessa tarde, mas aqui nós podemos ver, louvado seja Deus, a grandeza do Senhor. Louvado seja Deus, quando ele fala assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando na cruz. Foi aonde? Foi sentado lá na cadeira do púlpito? Foi sentado lá na cadeira da prefeitura? Foi sentado na cadeira do vizinho? Que Jesus rasgou a cédula que era condenada para nós? Que já foi ali assinada por Satanás para poder nos condenar? Aleluia, Jesus rasgou aquela cédula ali na cruz do Calvário. E é ali na cruz do Calvário que a igreja do Senhor tem que continuar olhando. Continua olhando para a cruz. Continua glorificando aquele que ali na cruz do Calvário levou todo aquele mal que sobretinha nas nossas vidas. Hoje nós estamos livres para adorar. Hoje você é livre para glorificar. Hoje você é livre para estar de pé. E aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, porque o adversário da nossa alma, ele está aí rugindo, bramindo como um leão, doidinho para que nós viemos cair, para que ele venha montar e nos fazer escravo, cavalo dele. Mas Jesus nos libertou da escravidão de Satanás e nos livrou para nós fazer o quê? Livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. A nossa liberdade, ela não veio do homem, a nossa liberdade, ela veio do Filho, do Deus Todo-Poderoso. É um Deus, irmã Dominga, do qual quando eu olho lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37, se não me falha a memória, ele está na proa do barco, está ali no barco com os discípulos, aleluia, louvado seja Deus, e a Bíblia vai dizer que ele estava dormindo, mas a Bíblia também diz para mim, irmã Maria Melo, que Jesus, ele não dorme, não é isso que a palavra está falando, louvado seja Deus. A Bíblia fala, Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, mas quando você vai lá no livro de Salmo, ele vai falar que Jesus, ele não dorme, louvado seja Deus, e verdadeiramente o Senhor, ele não mente. Deus, ele não mente. Aleluia, louvado seja Deus. Ele estava no barco, ele estava dormindo, mas ele estava acordado, porque o Jesus lá do barco que estava dormindo era aquele que tinha carne, era o Deus homem que estava ali dormindo, porque muitas vezes a carne ela cansa e nós dormimos, mas o Jesus divino, ele não estava dormindo. Os discípulos estavam no barco com o Senhor, e quando veio a tempestade, eles ficaram preocupados. Eles falaram assim: Jesus, eu vejo a cena pela fé. Jesus, a água terminou, o vento aí, isso não preocupa que nós perecemos? Eles fizeram o quê? Eles despertaram Jesus, o homem. O Jesus divino estava acordado. Porque quando eu vou lá no livro de Gênesis, capítulo 1, e vejo falando lá que ele criou todas as coisas. Ele criou o céu, ele criou o vento, ele criou a lua, ele criou as estrelas, toda a existência da criação é dele. Então, o Jesus que levantou ali do barco, que despertou ali no barco, é aquele do qual criou todas as coisas e deu uma ordem para o vento, do qual o próprio foi criado, aleluia, o próprio vento criado por ele, o próprio Criador deu uma ordem para aquele vento e o vento se acalmou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando o vento se acalmou, não foi pessoas diferentes que deu uma ordem, mas foi o Jesus Cristo divino, o poderoso, o eterno, o lindo, o maravilhoso, do qual, aleluia, quando ele ordena, louvado seja Deus, o vento obedece, o qual quando ele ordena, o problema ele chega até o fim, porque Jesus, ele faz, ele fez e ele fará todas as
coisa para aquele que nele crê. E se você crê, Jesus está trazendo um milagre. Se você crê, Jesus está trazendo a cura. Se você crê, Jesus está entrando na tua casa. Se você crê, Jesus está agindo, porque Ele conhece todas as coisas, e todas as coisas que existem foram feitas por Ele. O bem que existe foi feito por Ele. O mal que existe é Ele que permite. Então todas as coisas estão no controle, no comando desse Deus. Aleluia. E nessa tarde, debaixo da autoridade, eu quero apresentar para você um Jesus, aleluia, que ia de encontro àquela viúva na cidade de Naim, do qual ele sabia que já tinha perdido o marido, em seguida perdido o filho. E eu quero te apresentar esse Jesus nessa tarde, do qual ele chegou ali em frente, o portão da cidade, e deparou com aquela multidão, e aquele povo estava ali chorando com aquela viúva, porque aquele filho estava morto. Eu te apresento nesta tarde esse mesmo Jesus, do qual não tocou no defunto, mas ele tocou no esquife e houve vida. Jesus está falando assim: ei, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a salvação, eu sou o que sou, e agindo eu, quem impedirá? Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que eu conheço. Ele só quer que você glorifique a Ele. O que te pode separar do amor de Deus? Já foi preço pago. O preço já foi pago. O que pode separar do amor de Jesus? Romanos 8:39. As aflições, as angústias, as perseguições, os deboches. Eu falo assim, irmãs, tá debochando? Tô nem aí. Meu Jesus já foi, eu também quero ir. Meu Jesus já foi, eu também quero ir. Ah, diz que é, mas papai me conhece e sabe quem eu sou. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou. Não vou para Canaã, mas eu vou para Jerusalém. O que vai te separar do amor do Senhor? A falta de dinheiro? Tem gente que está se matando de tanto trabalhar e está esquecendo que Jesus é dono do ouro e da prata. Eita terra! Terra de Candere e Andalabaia. Tem gente que está se matando. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo outro. Esquecendo que Jesus é dono do ouro e da prata. Jesus está falando aqui nessa tarde assim, aleluia, louvado seja Deus, independente, aleluia, mas nunca deixa Ele em segundo plano. Não deixe Jesus em segundo plano, coloca Ele em primeiro plano na sua vida, porque Ele é Deus que faz, Ele é Deus que entra onde que você não pode entrar. Aquilo que você não tem, Ele é Deus suficiente que pode dar. E eu não prego o que os outros me falam, eu prego o que eu vivo, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, Ele me sustenta, Jesus, Ele me veste, Jesus, Ele me passa creme, Jesus, Ele me passa perfume, Jesus, Ele me entende, porque Jesus é Ele que sustenta. Ainda que Jesus venha abrir porta de emprego, mas nunca coloca o emprego em primeiro lugar para poder se matar e deixar Jesus no segundo plano. Jesus abre porta, abre sim, mas Jesus está falando assim: deixa Ele em primeiro plano na tua vida, porque aquilo que você não consegue concluir no seu trabalho, Jesus, Ele completa a obra. Sabe por quê? Porque a bênção de papai, a medida de Jesus não é no meio, a medida de Jesus é recalchutada. Olha que mistério nessa tarde, louvado seja Deus, um mistério glorioso. Jesus está falando assim: aquilo que você não consegue completar no seu serviço, deixa na mão dele. Aleluia. Jesus está falando para a pessoa que aquilo que você não consegue completar no seu trabalho, deixa na mão dele, porque ele passa a régua na medida e você só vai glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque nós fomos comprados, irmãos. Nós fomos comprados e lavados. Aquele que é lavado, ele não comete pecado. Aquele que é lavado, ele tem a marca do DNA de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que pode fazer você separar do amor de Deus? Porque a cédula já foi rasgada.
Há 2000 anos atrás, nós estamos em 2025, não é isso? Né? Há 2000 anos atrás. A lei acabou, a graça veio. Viva na graça do Senhor. Fala para o Senhor nessa tarde: Senhor, olha para mim, Jesus, a tua graça me basta. Tem gente que tem medo de chegar para Jesus e falar assim: irmã Maria Mel, Jesus, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar nós dois. Irmãos, nós temos que fazer isso, é um monte de doido. Arrastar uma cadeira na sua casa e fazer, ó, senta aqui porque eu quero conversar com o Senhor. Não precisa você, eu já sabe. Jesus só quer estar falando, eu falo assim, ó, eu quero ouvir da sua boca. Eu quero ouvir da sua boca. Aí ele vai falar assim, porque a resposta nós já temos. Nós temos o sim e nós temos o não. Aí você vai falar assim: Jesus, eu tô querendo um avião. Mas aí você sabe pilotar o avião? Jesus vai falar assim: não, o avião eu não vou te dar, não. Porque Jesus sabe se vai ser apropriado para você. Os irmãos, Deus, ele nos fala muito por parábola. É você que precisa entender. Porque nem tudo que você fala com Jesus, ele vai te dar. Além disso, porque Jesus sabe se vai te fazer bem ou não. É por isso que nós já temos a resposta do Senhor na nossa vida. Quando Jesus falar assim para você, fala assim: Jesus, eu te amo da mesma forma. Quando Jesus falar não para você, você fala assim: Jesus, mas eu te adoro tanto, eu te amo tanto. Porque Jesus, no decorrer do tempo, ele vai operar o milagre na tua vida. Porque no meio tempo do não do Senhor, ele vai estar te aperfeiçoando. Até mesmo, sabe para quê, irmã Dominga? Para você aprender a pilotar o avião, sabe? No nome de Jesus, nesse meio aí, ele vai te preparar, ele vai colocar um desejo no seu coração. Eu vou aprender a pilotar, mas eu vou estudar para isso, eu vou aprender para isso. Aí Jesus, achando que você, aleluia, achou graça no seu esforço, ele vai falar assim: não, a minha serva merece, porque eu estou vendo esforço. Mas Jesus também vai estar vendo se esse esforço todo é para você falar assim para a irmã coitadinha que está lá na bicicleta, né? Eu tenho um avião e a coitada tem uma bicicleta. Jesus vai ver o seu coração dessa maneira. Minha irmã, você está com uma bicicleta aí, mas eu tenho um avião. E você está querendo atravessar a Macedônia? Faz o seguinte: guarda sua bicicleta aqui e vamos comigo, porque eu vou te levar. É isso que Jesus está querendo. É glorificar o Senhor em toda a tua maneira de viver. Exalta o Senhor. Aleluia. Vamos parar com esse negócio de eu estou pagando o preço. Vamos tirar esse negócio da nossa vida. Se você tem esse negócio, eu estou pagando, você não está pagando nada, minha irmã. Você não está pagando nada, meu irmão, porque Jesus já pagou no meu e no seu lugar. Para com esse negócio. Oi, irmã Laura, mas eu estou pagando o preço muito caro. Tá, não, Jesus já pagou. Jesus só está falando aqui nessa tarde: tenha ânimo, persevera, porque aquele que perseverar até o fim é só para salvação? Não, aquele que perseverar no meio das provações, no meio das lutas, no meio dos levantes, é só perseverar, porque a resposta de Deus, ela vem. Eclesiastes 3. Já foi pago. Ele já levou na cruz. Ele já deu a vitória. Ele já deu a bênção. Então vamos tirar da nossa vida, irmãos, esse negócio de falar que nós está pagando o preço. Nós não pagou não, irmão. Jesus já pagou. Nós só precisamos passar o processo da salvação. Tá achando que para poder entrar no céu, o processo é renúncia? O processo não é ter concordância com as coisas do mundo. O processo é você abrir mão todos os dias daquilo que não agrada a Deus. O processo é você sofrer o evangelho, o verdadeiro evangelho, não esse evangelho que nós estamos vendo nesses últimos dias, que não tem nada a ver, que tudo pode, que Deus só quer o coração. E a Bíblia me ensina que o Senhor quer espírito, corpo e alma, e um coração transformado. Louvado seja o nome santo do Senhor. É você aprender a abrir mão daquilo que vai agradar a sua carne e você tomar posse daquilo que vai agradar o Senhor. Quando o Senhor quer isso, requer isso de nós, é porque já passou tudo lá.
Eu sabia que não ia ser fácil. Amanhã ou depois, a irmã Laura falou assim: eu vou abrir mão das minhas vaidades. Pensa na mulher que era vaidosa. Ixi, irmãos, eu falo a realidade. Eu tinha uma gira, sabe aquele demônio mesmo, uma pomba gira em mim, que era uma vaidade do cão. Ixi, sangue e fogo. Mas aí quando o Espírito Santo chegou, eu abri mão da minha carne e falei assim: Espírito Santo, passa a dominar o meu coração, a minha mente e principalmente as minhas vontades. Para poder terminar a palavra do Senhor nessa tarde. Mas outro dia o Espírito Santo falou para mim assim: o Espírito Santo falou assim dessa maneira para mim. Aleluia, que quando nós abrimos a boca para poder falar dessa maneira, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim, tu tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque aquele que abre a boca, que fala que não viva mais eu, que o Espírito Santo viva em mim, ele tem que andar conforme Jesus quer que ele anda. Tipo, ele tem que andar na linha todos os dias, conforme Jesus ordena mandar, porque aonde que ele está vivendo, não tem pecado, não tem mentira, não tem adultério, porque o maior adultério é adulterar a palavra, e todo aquele que adultera a palavra de Deus, ele está em adultério, ele está colocando coisa aonde que não deve estar, ele está tirando aquilo que não deve ser tirado, e todo aquele que faz isso, não tem o direito de abrir a boca e falar que não viva eu, mas que Cristo viva, porque aquele que fala que Cristo viva tem que andar conforme o Senhor quer que anda. Aquele que fala que Cristo vive nele, a primeira coisa que tem que ter na vida dele, um coração quebrantado. Não é aquele coração que quando o irmão acidentalmente, né, termina o culto, o irmão passa ali, né, aí o sapato vai e acerta no dedinho ali da irmã. A irmã, ai que vou dar um soco, você tá vendo? Você machucou meu pai, toma educação. Né, irmãos? Não, foi um acidente que aconteceu. Na hora por ela, que às vezes tem uns acidentes assim de propositalmente, que acontece, você tá entendendo? E aí você vai falar o quê? Jesus abençoa, Jesus dá graça, Jesus toma nas tuas mãos, traga a tua bênção sobre a vida. Um coração quebrantado diante de Deus, um coração de obediência, um coração que nunca coloca o eu, mas um coração que sempre coloca Espírito Santo, Espírito Santo. Por isso que tem muitas pessoas, mas eu falo sem medo de errar, por isso que tem muitas pessoas, não estou falando de quem está lá fora, mas eu estou falando de quem está dentro de casa. Tem muitas pessoas que estão andando de cabisbaixo, tem muitas pessoas que estão deixando um espírito maligno chamado encosto, e está encostando, está colocando dentro de um quarto, está andando com ele de cabeça baixa, se matando no remédio, porque já não tem mais a confiança, não tem mais aquele sentimento voltado para o Senhor Jesus, porque Jesus, ele fala, irmãos, na cruz ele levou tudo, mas é como já foi falado aqui nessa tarde, se não tiver uma vida de jejum e oração, impossível é das brechas estar fechada, porque o que mantém o cristão de pé nessas terras de Neg e Andarabaçai se chama jejum, oração e Bíblia, porque se não tiver esse engajamento aí, há brecha aberta. Aí entra o encosto chamado depressão, que é um demônio, que ele queria a irmã Juliana encostar na irmã Laura, sabe? Eu estou falando porque Deus falou, ele queria encostar para poder me dar experiência de lidar com essa coisa e ter experiência para poder falar. Ele é um demônio chamado encosto, e quando ele encosta, ele vai encostando, até tira a pessoa da rota e coloca sozinho. Mas Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Mas para que isso não aconteça,
É uma necessidade de ter uma vida de jejum e oração e comida. E comida. Alimento da palavra. Aí, irmãos, nós podemos ter certeza de uma coisa. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo blindados por Deus. Blindado. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. E tem gente que está falando que está pagando preço. Quando ele está falando que está pagando preço, a morte na cruz era morte, era maldição. Era maldição. Então vamos parar com esse negócio, tá pagando o preço que Jesus já pagou. A cédula já foi, ó, aniquilada. Não existe mais cédula. Não existe mais. Porque Jesus, ó, passou a espada. Porque Jesus é a espada. Jesus, ele é a espada. Jesus é aquele que estava no barco. O divino poderoso. Que foi lá no livro de Gênesis. O dono da criação. Ele criou a mim e criou você. Ele conhece da sua necessidade, ele sabe do seu problema, basta você crer. Porque milagre também não é para quem quer, milagre é para quem crê. Ai, irmã Laura, mas eu creio. Aí quando vê, fica preocupado, Jesus está ali, irmãos. Foi Jesus que falou, não é eu que estou falando, não. Ele fala dessa maneira, a palavra do Senhor ela é surreal. Aonde que você está, ele também está presente. Não tenha medo de perder aquilo que sacia a sua carne. Basta ter medo de perder a presença do Senhor. O Senhor está falando aqui nessa tarde, assim, ó, Ele está presente em todo o tempo. Mas enquanto você tiver medo de perder o seu bem material, você vai acabar perdendo a presença do Senhor. Ainda que você venha perder tudo, mas nunca perca a presença do Eterno. Nunca perca a presença do Divino, do Deus Todo-Poderoso. Não deixa que nada venha te separar do amor de Deus. Nada. Nada, nada. Dá prioridade para Ele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Ele é prioridade. Eu não sei como tem gente que não consegue fazer um jejum nem de 6 às 7. Ou de 7 às meio-dia. Ora, tem pessoa aqui, irmãos, que não consegue jejuar. Ora a Deus. Ora a Deus. Eu falo assim, Senhor, me dá graça e me ajuda, porque a graça dele nos basta, porque fiel é Ele para poder cumprir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até aqui me ajudou o Senhor e que o Espírito Santo continue falando com os irmãos em nome de Jesus.